Meu tio sempre me tratou como lixo. Me chamava de inútil, burro, fracassado. Eu acreditava nele. Mas um dia eu descobri por acidente que ele estava usando minha conta bancária para esconder dinheiro sujo. E quando eu confrontei ele, a verdade que ele revelou mudou tudo. Meu nome é Lucas, tenho 24 anos e, durante a maior parte da minha vida, eu me senti inferior, principalmente por causa do meu tio Marcelo. Ele sempre foi o cara bem-sucedido da família, empresário, carro importado, apartamento em bairro nobre. Todo mundo admirava ele, menos eu, porque quando ninguém estava olhando, ele me tratava como se eu fosse nada, e eu nunca entendi por quê. Tudo começou quando eu tinha uns 15 anos. Meu pai morreu em um acidente de carro. Foi, de repente, devastador. Minha mãe ficou completamente perdida. Não tinha emprego fixo, vivia fazendo bicos. A gente mal conseguia pagar as contas. Foi aí que meu tio Marcelo apareceu. Ele era irmão do meu pai e ele se ofereceu para ajudar. No começo parecia uma bênção. Ele pagava algumas contas, comprava comida, dava dinheiro para minha mãe, mas com o tempo percebi que havia um preço. Ele nunca deixava a gente esquecer que estávamos dependendo dele, principalmente eu. Lucas, você é tão preguiçoso quanto seu pai era. Garoto inútil, não serve para nada. Você nunca vai ser alguém na vida. Ele dizia essas coisas na frente da minha mãe, e ela não fazia nada. Acho que ela tinha medo de perder a ajuda dele. Então eu engolia, abaixava a cabeça e seguia em frente. Quando completei 18 anos, meu tio teve uma ideia. Ele disse que ia me ajudar a abrir uma conta bancária. Disse que era importante para eu começar a construir um histórico financeiro, ser responsável. Minha mãe achou ótimo. Eu também. Finalmente ele estava me tratando como adulto. A gente foi até o banco juntos. Ele preencheu todos os formulários, explicou tudo para o gerente. Eu só assinei onde ele mandou. Recebi meu cartão algumas semanas depois. Mas nunca usei muito, não tinha dinheiro para depositar mesmo. Durante os próximos anos, minha vida foi medíocre. Terminei o ensino médio com notas ruins, não passei em nenhuma faculdade, arrumei um emprego em um supermercado. Ganhava pouco, ainda morava com minha mãe, e meu tio continuava me humilhando sempre que podia. Rapaz de 20 e poucos anos trabalhando em supermercado? Patético. Seu pai deve estar se revirando no túmulo vendo o fracasso que você virou. Cada palavra doía, mas eu já estava acostumado. Comecei a acreditar que ele tinha razão, que eu realmente era um inútil, um peso morto, alguém que nunca ia conseguir nada. Até que um dia, tudo mudou. Eu estava no trabalho. Era uma terça-feira normal. Estava repondo prateleiras quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Alô? Senhor Lucas Ferreira? Sim, sou eu. Aqui é do Banco Central, Departamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Precisamos falar com o senhor urgentemente sobre atividades suspeitas na sua conta. Meu coração disparou. Atividades suspeitas? Mas eu mal uso essa conta. Exatamente por isso que estamos ligando, senhor. Sua conta tem movimentado valores muito altos nos últimos 3 anos. Estamos falando de centenas de milhares de reais. Fiquei congelado. Isso é impossível. Deve ser algum engano. Não é engano, senhor. Precisamos que o senhor compareça ao banco amanhã às 9 da manhã. Traga seus documentos. Se não comparecer, sua conta será bloqueada e o caso será encaminhado para investigação criminal. E eles desligaram. Fiquei ali parado no meio do corredor do supermercado, tremendo. Centenas de milhares de reais na minha conta? Isso não fazia o menor sentido. Eu ganhava R$ 1.200 por mês, mal tinha R$ 50 na conta. Saí do trabalho mais cedo, disse que estava passando mal. Não era mentira. Fui direto para casa. Liguei meu notebook velho, entrei no aplicativo do banco, tinha que conferir. Quando vi o extrato, quase vomitei. Depósitos, transferências, valores absurdos entrando e saindo da minha conta quase todo dia. 10 mil aqui, 20 mil ali, 50 mil. Empresas que eu nunca tinha ouvido falar, nomes estranhos, e tudo acontecendo sem eu saber de nada. Como isso era possível? Foi aí que me lembrei. Quando abri a conta, meu tio estava comigo. Ele preencheu tudo. Ele tinha acesso a todas as minhas informações, meus documentos, minha senha. Meu estômago embrulhou. Será que... Não podia ser. Meu tio era bem-sucedido, empresário, respeitado. Por que ele faria isso? Mas quanto mais eu olhava aquele extrato, mais tudo fazia sentido. Ele nunca me respeitou. Sempre me tratou como lixo, como se eu fosse insignificante. Porque para ele eu era útil exatamente desse jeito, invisível, alguém que ele podia controlar.
Ele estava usando minha conta para lavar dinheiro. Passei a noite inteira sem dormir, pesquisando, tentando entender lavagem de dinheiro, crime financeiro, as penalidades, prisão. Meu nome estava em tudo aquilo. Se o banco denunciar, se a polícia investigar, eu seria o responsável, não meu tio, eu. Na manhã seguinte fui ao banco. Cheguei 15 minutos antecipado. Estava suando frio. O gerente me levou para uma sala fechada. Tinha mais 2 pessoas lá. Pareciam sérias, profissionais. Eles me mostraram tudo. Printaram o extrato dos últimos 3 anos, apontaram as irregularidades, valores incompatíveis com minha renda declarada, movimentações atípicas, transferências para empresas de fachada. Senhor Lucas, o senhor precisa explicar essas transações. Eu não fiz nenhuma dessas transações. Mas é sua conta. Eu sei, mas eu juro que não fui eu. Alguém está usando minha conta sem a minha permissão. Eles se entreolharam. O senhor tem ideia de quem poderia ser? Respirei fundo. Meu tio, Marcelo Ferreira. Ele me ajudou a abrir essa conta quando eu tinha 18 anos. Ele tinha acesso a tudo. O senhor tem provas disso? Não, mas podem investigar. Ele é empresário, tem várias empresas. Aposto que algumas dessas transferências estão ligadas a ele. Eles anotaram tudo. Disseram que iam investigar, mas me avisaram que, legalmente, a responsabilidade ainda era minha, porque era minha conta, meu CPF, minha assinatura. Saí do banco arrasado. Tinha 2 opções: deixar eles investigarem e torcer para descobrirem a verdade, ou confrontar meu tio diretamente. Escolhi a segunda opção. Fui até o escritório dele. Fica num prédio comercial chique no centro da cidade. Andar inteiro só para a empresa dele. Recepção com piso de mármore, secretária elegante. Ela me reconheceu, tentou me barrar, disse que meu tio estava ocupado. Eu não neguei. Passei direto por ela e abri a porta da sala dele. Meu tio estava sentado atrás de uma mesa enorme. Computador, papéis, telefone. Ele levantou os olhos quando me viu. Lucas, o que você está fazendo aqui? A gente precisa conversar. Estou ocupado, marca um horário com a... Você está usando minha conta para lavar dinheiro. Silêncio. Ele ficou me olhando, sem expressão. Depois, lentamente, ele se recostou na cadeira. Fecha a porta. Fechei. Ele suspirou. Senta. Prefiro ficar de pé. Como você descobriu? O banco me ligou. Departamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Eles me mostraram tudo. Centenas de milhares de reais passando pela minha conta nos últimos 3 anos. Você realmente achou que eu nunca ia descobrir? Meu tio deu um sorriso frio. Na verdade, sim. Você é tão incompetente que achei que nunca ia nem checar sua conta. E estava certo por 3 anos. As palavras dele me atingiram como um soco. Por quê? Por que você fez isso comigo? Porque eu precisava de alguém limpo, alguém sem histórico, sem envolvimento, e você era perfeito. Pobre, burro, invisível. Ninguém ia suspeitar de você. Você destruiu minha vida. Eu sustentei você, sustentei sua mãe, paguei suas contas por anos. Você me deve tudo. Eu não te devo nada. Você me usou. Ele se levantou, caminhou até a janela, ficou olhando para a cidade lá embaixo. Você vai fazer o seguinte, Lucas. Vai voltar ao banco, vai dizer que foi tudo um mal-entendido, que você estava emprestando sua conta para um amigo. Inventa qualquer coisa e encerra essa conta. Faz isso e eu garanto que nada vai acontecer com você. E se eu não fizer? Ele se virou para mim, olhos frios. Se você não fizer, eu vou à polícia primeiro. Vou dizer que você me pediu para ajudar você a esconder dinheiro de trabalhos ilegais. Tenho advogados, tenho contatos, tenho influência. Você tem o quê? Nada. Quem você acha que eles vão acreditar? Fiquei parado ali, olhando para aquele homem, meu tio, irmão do meu pai, alguém que deveria ter me protegido, me apoiado, e tudo o que ele fez foi me usar, me humilhar, me destruir por dentro. Mas algo mudou dentro de mim naquele momento. Durante anos, eu acreditei nele. Acreditei que eu era inútil, burro, fracassado. Mas olhando para ele agora, percebi a verdade. Ele tinha medo de mim. Por quê? Porque se eu contasse a verdade, se eu lutasse, ele perderia tudo. Toda aquela fachada de empresário bem-sucedido, toda aquela reputação, tudo. Ele precisava que eu continuasse sendo fraco, invisível, controlável. Mas eu não era aquele garoto. Não. O quê? Eu disse não. Não vou fazer isso. Vou voltar ao banco, vou contar tudo, vou entregar todos os extratos, vou dar seu nome. E se você quiser me incriminar, vai ter que provar. Boa sorte, explicando por que um cara que ganha R$ 1.200 estava movimentando centenas de milhares de reais. Meu tio ficou vermelho. Você não tem coragem. Quer apostar? Dei as costas e saí da sala. Minhas mãos estavam tremendo, mas continuei andando. Voltei ao banco no dia seguinte. Contei tudo de novo, dessa vez com mais detalhes.
Dei o nome do meu tio, expliquei como ele tinha acesso às minhas informações, como ele me manipulou, expliquei como ele tinha acesso às minhas informações, como ele me manipulou, como ele me humilhava. Pedi que investigassem as empresas envolvidas nas transferências. O gerente me levou a sério, disse que ia encaminhar tudo para as autoridades competentes e me deu uma informação importante. Senhor Lucas, se o senhor realmente foi vítima de fraude, vai precisar de um advogado e vai precisar registrar um boletim de ocorrência. Fui à delegacia, registrei, expliquei tudo. A delegada que me atendeu foi gentil. Disse que casos assim eram mais comuns do que as pessoas imaginavam. Familiares usando parentes para esconder dinheiro. Me orientou sobre os próximos passos. 2 semanas depois, a polícia foi até o escritório do meu tio. Levaram documentos, computadores, iniciaram uma investigação formal. Descobriram que pelo menos 4 das empresas que faziam transferências para minha conta eram de fachada, usadas para lavar Dinheiro de propina e corrupção. Meu tio foi indiciado. E eu? Fui chamado como testemunha, não como réu. Porque as investigações mostraram que eu realmente não sabia de nada. Que eu fui usado. Quando minha mãe descobriu de tudo, ela ficou destruída. Não conseguia acreditar que o próprio cunhado, irmão do marido falecido, tinha feito isso. Ela chorou, pediu desculpas por nunca ter me defendido, por ter deixado ele me humilhar todos aqueles anos. Levei um tempo para perdoar ela, mas entendi. Ela estava assustada, desesperada. Fez o que achou que era melhor na época. Meu tio tentou me ligar várias vezes, mandou mensagens, ameaças. Depois tentou pedir desculpas, ofereceu dinheiro, implorou para eu retirar a denúncia. Bloqueei ele. O processo ainda está rolando. Pode levar anos, mas não importa, porque eu já ganhei a parte mais importante: minha vida de volta. Depois que tudo veio à tona, muita coisa mudou. Saí do emprego no supermercado, não porque era ruim, mas porque percebi que eu tinha ficado lá por comodismo, por medo, por achar que não merecia coisa melhor. Usei o dinheiro que tinha economizado e fiz um curso técnico. Comecei a trabalhar como assistente administrativo em uma empresa pequena. Não é nada glamuroso, mas é meu. Eu conquistei, sem a ajuda de ninguém. Minha mãe também mudou. Conseguiu um emprego fixo como cozinheira em um restaurante. Está ganhando bem. A gente alugou um apartamento pequeno, mas é nosso. Ninguém pode usar isso contra a gente. E o mais importante, eu parei de me sentir inútil. Durante anos, eu deixei as palavras do meu tio definirem quem eu era. Acreditei quando ele disse que eu era burro, fracassado, um peso morto. Mas a verdade é que ele precisava que eu acreditasse nisso, porque enquanto eu me sentia inferior, ele podia me controlar. Descobrir a verdade sobre o dinheiro foi horrível, mas também foi libertador, porque me forçou a olhar para mim mesmo de verdade e perceber que eu não sou aquilo que as pessoas dizem sobre mim. Eu sou o que eu escolho ser. Hoje, quando olho para trás, ainda sinto raiva. Raiva do meu tio, do que ele fez, de como ele destruiu minha autoestima, usou minha ingenuidade, manipulou minha mãe. Mas também sinto outra coisa: gratidão. Eu sei que parece estranho. Como alguém pode ser grato por ser traído, usado? Mas a verdade é que aquela experiência me ensinou algo valioso. Ensinou que existem pessoas no mundo que vão tentar te diminuir, vão te chamar de inútil, fracassado, incompetente. E muitas vezes essas pessoas são as que deveriam te proteger: família, amigos, pessoas em quem você confia. Mas aqui está o segredo: o que elas dizem sobre você não define você. Você define você. Eu passei anos acreditando que era inútil porque meu tio disse isso. Mas no final fui eu quem teve coragem de enfrentar ele, de denunciar, de reconstruir minha vida. Se eu fosse realmente inútil, nunca teria conseguido. Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é o seguinte: primeiro, nunca deixe ninguém ter controle total sobre suas coisas. Sua conta bancária, seus documentos, suas senhas. Não importa quem seja, nem família. Você precisa ser responsável pela sua própria vida. Segundo, quando alguém te diminui constantemente, pergunte por quê.
Porque muitas vezes a resposta não tem nada a ver com você. Tem a ver com eles, com o que eles ganham te mantendo pequeno. E terceiro, você é mais forte do que imagina. Eu achei que era fraco, covarde, mas quando precisei, encontrei coragem. E você também pode. Meu tio me chamava de inútil, e durante muito tempo eu acreditei. Mas hoje, olhando para onde estou, percebo que ele estava errado. Eu não sou inútil. Nunca fui. Eu estava apenas perdido, manipulado, preso em uma mentira que ele criou para me controlar. Descobrir que ele estava usando minha conta para esconder dinheiro sujo foi a pior e a melhor coisa que já me aconteceu. Pior porque me mostrou até onde alguém pode ir para se aproveitar de outra pessoa. Melhor porque me deu a chance de acordar, de lutar, de provar, principalmente para mim mesmo, que eu sou capaz. Não sei o que vai acontecer com meu tio, se ele vai ser condenado, quanto tempo vai pegar. Parte de mim ainda sente algo por ele. Afinal, ele é família. Mas isso não muda o que ele fez, e não apaga as cicatrizes que deixou. O que importa agora é que eu estou livre. Livre da manipulação, livre das mentiras, livre da sensação de que não valho nada. E se você está passando por algo parecido, se tem alguém na sua vida te fazendo se sentir pequeno, inútil, incapaz, saiba que você não é. Você é mais do que as palavras que jogam em você. E quando chegar sua hora de enfrentar, você vai descobrir uma força que nem sabia que tinha. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo.